Nós estamos aí na primeira semana do PET 2 de Física do primeiro ano. Então vou fazer aqui algumas explicações até chegar nos exercícios aí. Então aí vocês estão vendo aí um carrinho que está com uma velocidade de 10 metros por segundo. Essa velocidade é constante. E observe assim que é uma trajetória retilínea. Então isso é um próprio exemplo do movimento retilíneo uniforme, né? Reto e com a velocidade constante. É bom ter a característica o seguinte, que no movimento uniforme um corpo percorre distâncias iguais, tá vendo aqui, ó? Então você tem aqui 10 metros, aqui 10 metros, isso caracteriza distâncias iguais em intervalo de tempos iguais, aqui de 1 em 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, né, o carrinho percorre uma distância de 10 metros, né? Então, aqui até a gente caracteriza a velocidade, né? Que é 10 metros de distância a cada 1 segundo. Então, aqui fica até aquela equação famosa, né? Deus vê tudo. É daí que a gente tira, né, a expressão distância é igual a velocidade vezes tempo. Tá? Então, o movimento uniforme é até intuitivo, né? Essa é uma equação que pode ser aplicada até nos dias de hoje, quando a gente quer calcular quanto tempo que a gente vai gastar daqui a Belo Horizonte, até que entra um outro conceito de velocidade média. Daqui a Belo Horizonte vamos considerar, né, um determinado trecho, né, só para facilitar as contas, 120 quilômetros. Né? Se você gasta um tempo total de 2 horas, né, para você achar a velocidade média, a distância total percorrida é 120 dividido pelo tempo de 2 horas. Então dá uma velocidade média de 60 km por hora. Então o que é velocidade média? Então tem trecho que o carro pode desenvolver até uma velocidade de 100 km por hora. Em trecho que vai parar, por exemplo, vai chegar a uma velocidade a zero. Tem trecho que vai seguir atrás de uma carreta, vai ficar a 30 km por hora e por aí vai, né? Então, mas com uma média de 60 km por hora. Outra coisa que também é utilizado, gente, eu vou colocar aqui para não ficar me estendendo muito, tá, gente? Que às vezes eu empolgo aqui na fala e o tempo que nós temos ele é limitado. Primeiro porque ficar fazendo vídeo muito longo assim, na hora que a pessoa vai ver, fica até cansada. Então nós temos aqui uma tabela aonde que vai estar resumindo o movimento retilíneo uniforme. Então na física, gente, tem que ficar atento, isso vai servir até você ficar livre da física. Um dia você vai ficar livre, né? Não vai ficar livre dos fenômenos da física, né? Que o mundo vai ser melhor para você a partir do momento que você compreende os fenômenos da física aí. Então as grandezas do movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, distância, tempo e velocidade. Distância percorrida ou espaço eu represento pela letra D, né? Tanto é que na primeira representação que eu fiz aqui com vocês aqui, eu usei distância como representação. Mas pode usar pela letra S, né, do inglês aqui. O resto, tempo e velocidade, a gente representa pela essa mesma forma. Em física também, no nosso cotidiano, a gente utiliza várias medidas de comprimento, centímetros, metros e quilômetros. Né? No sistema internacional, um metro que é unidade de padrão para determinar a distância ou espaço percorrido. Tempo, segundo, no sistema internacional, e metros por segundo para representar
né, a unidade de grandeza, a unidade das grandezas velocidade. Também é muito comum fazer a representação de uma velocidade que está em quilômetro por hora para metro por segundo, por exemplo. Também é muito comum estar fazendo isso aí. Então, o que eu quero com essa tabelinha aqui? Ó? Que na física envolve as grandezas, as representações dessas grandezas e as respectivas unidades dessas grandezas. Então isso tem que ficar em sintonia. Talvez seja uma das principais dificuldades da física, você ter um probleminha, querer descobrir o que você está querendo achar, né? O valor numérico se faz corretamente. Agora, as unidades que é muito importante na física, às vezes também são deixadas de lado. Eu já comentei com vocês a respeito da expressão, né, que é muito utilizado, principalmente nesse início da física, que é aquela expressãozinha distância, velocidade e tempo. Então, essas grandezas do movimento retilíneo uniforme pode ser representado nesse quadro aqui. Todo mundo, né? Eu acredito que vocês vieram do nono ano, vocês viram esse macete aí que é muito utilizado, né? Então, aqui você tem distância, velocidade e tempo. Se você quer calcular a velocidade, igual eu mostrei para vocês aqui, ó, velocidade, distância dividido pelo tempo. Agora, se você quer calcular o tempo, distância dividido por velocidade. Agora, se você quer calcular a distância, velocidade vezes tempo, né? Então, isso fica a ser até intuitivo. De uma maneira geral, é isso que eu queria estar apresentando para vocês antes de começar os exercícios do PET. Você pode estar perguntando por que eu faço os exercícios, né, antes de estar explicando, dando tempo para poder fazer, né? Então ontem eu pedi para, ontem não, né? Foi segunda-feira, pedi para falei com vocês que nós íamos fazer esses exercícios hoje. Então aqui no exercício aqui, tem um texto aqui nesse primeiro exercício e depois pede para poder fazer essas questões aí. Então vamos ficar atento aí. Às vezes, se tiver condição de ligar uma calculadora aí, porque o calculadora vai nos ajudar a fazer umas contas. Por que calculadora nesse momento? É que às vezes o mais importante é os conceitos. Então, às vezes, ficar preso aí por um cálculozinho aí, mas é importante, a calculadora vai nos ajudar. Então, tá escrito aí, ó. Das medidas listadas abaixo, faça a transformação necessária para que fique corretamente estabelecida no sistema internacional. Então, eu comentei lá, no sistema internacional, metros. Tá aqui, ó, essas que estão grifadas aqui, ó, circulado aqui, ó, metro para a distância, segundo para tempo e metros por segundo para a velocidade. Então é isso que agora que nós vamos fazer um exercício aí. Então tá escrito aí. Eu não gosto de usar o termo transformação, né? Eu acho meio inadequado, mas para a linguagem popular, né, fica isso. É muita gente que fala, essa maioria das pessoas falam isso, transformar. Eu gosto de falar representar. Então, por exemplo, aqui, ó, o exercício: um carro fará uma viagem de 3.500 quilômetros para a América do Sul. Então, olha, vamos dizer assim, desses anos, né, não são poucos anos que eu trabalho com física, eu vejo muita gente explicando muita coisa, né? Então, eu penso que isso você tem que adquirir um raciocínio para poder fazer, né? Mas, primeiro, de uma maneira geral, isso pode ser feito através de regra de três, que é muito comum. A regra de três resolve essas questões todas de
transformação de unidades. Então depois você pode adquirir uma prática, né? Mas o que você tem que saber é o seguinte: 1 quilômetro, né? Aliás, tem que saber não, você sabe disso com certeza, que 1 quilômetro é 1.000 metros. Então todo o K, gente, você vai ver muito de uma maneira geral, o K vale 1.000 vezes uma grandeza. Quando eu comecei a estudar, a pessoa falava assim, 1 quilômetro, eu achei que o K era uma transformação assim da sonoridade do som, né? Mas só depois de muito tempo que eu fui descobrir que o K em qualquer ciência significa 1.000 vezes, né? Então 1 quilograma, né? O K é 1.000 vezes grama, né? Então você guardando isso aqui, você não vai esquecer mais nunca isso, que o K significa 1.000 vezes alguma coisa, sempre 1 quilograma, 1 kilonewton, né? E por aí vai. Na maioria das vezes, eu falo na maioria porque o kilobyte na informática não é 1.000 redondo, né? Mas isso é história para outra coisa, mas de uma maneira geral, o K vale 1.000 vezes alguma coisa, né? Então, 3.500 quilômetros, quer saber, no exercício, 3.500 quilômetros, olha para você ver, 3.500 quilômetros vai equivaler a quantos metros? Então, eu tô fazendo o exercício demorado, eu tenho certeza aí que você sabe, tá, gente? Porque isso aqui é uma gravação e para poder ficar bem explicadinho para as pessoas aqui. Então, por isso que às vezes eu faço uma coisa assim mais longa, que eu tenho certeza que às vezes muitos de vocês que estão vendo esse vídeo aí já sabem fazer. Então, aqui, regra de 3, né? Regra de 3 você vai multiplicar cruzado, né? Então, aqui ó, a quantidade de metros que vai ter vai ser 3.500 vezes 1.000. Então, resumindo a história do exercício, para você representar de quilômetros para metro, basta você multiplicar o valor por 1.000 vezes. Então, nós vamos ter aqui uma distância, aqui ó, o 3.500, multiplicar por 1.000 é só acrescentar 3 zeros. Gente, eu fiz uma explanação meio longa por uma coisa simples, mas eu tenho que deixar o motivo. Professor, Sim, arredando a vírgula também tem como. é isso. É isso, você leu meu pensamento aqui, né? Então é deslocar a vírgula 3 casas para a direita. A vírgula está aqui, né? Acabou aqui. Como você vai andar 3 casas, aquele sistema lá de 3 casas, igual como eu falei anteriormente, eu não gosto daquele sistema não, mas se você já adquiriu aquele raciocínio, pode ficar à vontade, tá? Então, resumindo a história aqui, né? Para você passar de quilômetro para metro, você vai multiplicar por 1.000, né? Você vai colocar 3 zeros. Então, deslocar a vírgula 3 casas para a direita, tá? Então, multiplicar por 1.000, que é a questão aí. Uma outra questão, letra B, ó. Uma bala de revólver após o disparo deixa o cano da arma de médio porte com velocidade de aproximadamente 360 km por hora. Então, o que que pede para poder colocar no sistema internacional? Então, no sistema internacional, nós vamos representar essa velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Então, eu vou fazer aqui embaixo de verdinho aqui para vocês verem só, ó. Então é o seguinte, né? Eu vou fazer de uma maneira longa e depois eu vou falar, deixar gravado aqui para vocês, que vocês não vão esquecer nunca dessa questão aqui, tá? Então eu vou fazer uma explanação longa, depois eu faço da forma mais simplificada. Coloquei um zero a mais aqui. Tá? Então é 360 quilômetros por hora. Então,
como é que a gente tem que proceder, né? De uma maneira longa aqui, né? Então, 360 quilômetros, nós acabamos de ver 360 quilômetros é igual a 360 mil metros, ok? Para passar de quilômetros por hora, é multiplicar por 1000 ou simplesmente acrescentar 3 zeros. E uma hora aqui, tá vendo? Uma hora são 3.600 segundos. Uma hora são 60 minutos e um minuto são 60 segundos. Então, 60 vezes 60, então vai dar exatamente 3.600 segundos. Uma hora tem 3.600 segundos. Então, galerinha, na matemática é muito comum usar um sistema que fala simplificar ou dividir por numerador e denominador por um mesmo número. Então vamos simplificar aqui, ó. Vamos dividir esse número 360 mil dividido por 1000, né? Vai sobrar só 360. 3.600 dividido por 1000 vai dar 3,6. Então o que vai acontecer? É muito comum acontecer isso na física. Você está representando uma velocidade em quilômetro por hora para metro por segundo. Então, o que você vai fazer? Simplesmente, você pega a velocidade que está em quilômetros por hora, divide por 3,6. Então, sempre, tá, gente, que você tiver uma velocidade em quilômetro por hora e quer representar essa velocidade em metros por segundo, basta você dividir por 3,6 sempre, tá? Guarda isso aí. Então, 360 dividido por 3,6, isso aqui vai dar 100 metros por segundo, que é a resposta do nosso exercício aí. 360 em metros por segundo, 360 km por hora em metro por segundo é igual a 100 metros por segundo. Então, o que tem que ficar na sua mente aí para você guardar, né? Para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6, igual eu mostrei. Então, Paulinho, eu tenho que fazer essa conta toda? Não, né? Não. Por exemplo, aqui, ó, se você tiver uma velocidade, por exemplo, uma velocidade manjada que nós temos nos probleminhas de física aí, ó, 72 quilômetros por hora. Aparece muito essa velocidade, 72 km por hora. Quantos metros por segundo que vai dar isso? Então você pega e divide por 3,6. Não precisa de fazer essa contalhada toda aí que eu fiz, não, né? Eu fiz essa contalhada para mostrar para você que é só dividir por 3,6. Então 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Simples assim. Tá? Então isso aqui eu fiz só para mostrar para vocês, né, esse tipo de raciocínio. Beleza, vamos para o próximo exercício aqui, ó. A Estação Espacial Internacional orbita a Terra no período de cerca de 92 minutos. Então 92 minutos eu tenho que representar em segundos, né? Se 1 minuto é 60 segundos, 92 minutos vai ser 92 dividido por 60. Então, nós vamos ver aí quantos segundos vai dar. Aliás, aqui não é dividir, não, é vezes, tá? Vezes 60. Você vê a quantidade de segundos que vai dar. Então, se eu perco aqui o raciocínio um pouquinho, ó, 92 vezes Eu 60. acho que dá 5.520. Segundos. É. 5.520 segundos. Tá? Esse tipo de conta, gente, eu acredito que, né, o professor de matemática pode até xingar você se você usa calculadora, mas em física eu sou chegado numa calculadora, tá? Lembrando que seria uma prova de Enem, isso aqui perfeitamente com todo o raciocínio, né? 92 vezes 60 dá para fazer tranquilamente de mente ou usando naquele processo manual. Gente, vamos seguir aqui porque isso dá muita discussão.
Vou ver se tem alguém querendo entrar aqui. Acho que já teve querendo entrar, agora não está querendo entrar mais não. Vamos para o próximo exercício aqui, que senão... E tá faltando 20 minutos só. Mas valeu, o início assim mesmo eu fiz a explicação de muita coisa aqui para vocês. O exercício número 2. Das medidas listadas abaixo... Ué, esse já foi... Por que eu não peguei o exercício número 2? Exercício número 2. Hoje um menino de manhã cedo deu a dica de usar um PowerPoint aí, vou ver isso aí. Academia Suor e Sorriso estabeleceu um teste físico para quem quisesse se inscrever numa competição interna. O aluno deve percorrer uma distância de 2.400 metros em um tempo de 12 segundos. Qual alternativa indica os valores da distância, tempo em quilômetros e hora, respectivamente? Então, é um exercício que nem cabe muita discussão, né? Então, se você tem 2.400 metros, você quer passar para quilômetros, igual está sugerindo aqui no exercício, aqui ó, em quilômetros, então basta você dividir por 1.000 ou então deslocar a vírgula 3 casas aqui, ó. 1, 2, 3, né? Então vai dar uma distância de 2,4 quilômetros. Tranquilo. Agora, 12 minutos para passar para segundos, você tem que, em horas, para passar para horas, você tem que dividir por 60. Então, 12 dividido por 60. 12 dividido por 60 né, é a mesma coisa que 1 sobre 5, que vai dar 0,2 horas. Que 5 horroroso. 0,2 horas. Então, a resposta correta aí do exercício é 2,4 quilômetros para 0,2 horas. Então, muito tranquilo esse exercício aí. Vamos para o próximo exercício, que é o exercício número 3. Ele é dividido em 3 questões aqui, então vamos rabiscar isso à vontade. Uma moto está em um circuito de uma corrida e logo à sua frente tem uma reta de 750 metros. Ao alcançar o início dessa reta, está com velocidade de 180 km por hora. Supondo que o piloto mantenha sua velocidade constante durante toda a reta, responda: qual deverá ser a primeira atitude que devemos tomar ao olharmos para os valores dados nessa questão? Então, o que está querendo dizer que é muito comum nos problemas de física, né? Tem que observar que se as unidades estão compatíveis, né? Eu vou escrever aqui se as unidades estão compatíveis. Essa expressão que eu utilizo, o que quer dizer isso? Né? O que quer dizer? Por exemplo, aqui, ó, eu vou estar grifando aqui, ó. Aqui você tem isso aqui, ó. Você tem que saber que isso aqui é uma grandeza distância, né? Por causa que está em metros. Então, 750 metros é uma distância que está em metros. E aqui, ó, a velocidade está em quilômetros por hora. Então, está fora do SI, por exemplo, né? Então, primeira coisa que você tem que observar é isso, né? Se as unidades estão compatíveis. Você tem aqui, por exemplo, aqui 180 quilômetros, embora seja 180 km por hora. Isso aqui é a grandeza velocidade.
E aqui é a distância que está no sistema internacional, em metros, né? Então, a primeira coisa que você tem que observar é se as unidades estão compatíveis. E não estão. A letra B já pede aqui, ó, faça a transformação da unidade de quilômetro por hora para metro por segundo. Então, nós já vimos, né? Então, você tem que guardar isso, repetindo, né? Falar para sempre não, até você ficar livre da física. Então, a partir do momento aí que você acaba de estudar, se você não fica na área de exatas, você vai fazer uma medicina veterinária, um direito, por aí você não vai precisar de física na sua do seu dia a dia em forma acadêmica, né? Mas vai precisar de física para sempre. Mas aqui você tem que guardar até fazer só seu Enem lá, passar de quilômetro por hora para metro por segundo, é dividir por 3,6. Então você vai pegar 180 dividido por 3,6. Lá no PET de física, tá, gente? Você não precisa de ficar representando a. Então, mas vocês que estão participando da aula já sabem disso, de ficar representando esse valor. Não é só colocar a resposta direta lá, tá? 180 dividido por 3,6. Então vai dar 50 metros por segundo. Que é a resposta do exercício 3, letra B. Se eu tivesse tempo aqui, ia passar um macete para vocês aí, de como que faz isso mentalmente aí. Então vocês podem consultar na internet, aí tem muita coisa aí. Agora Ô, para professor, rapidinho. Quando é quilômetros barra hora ou metros barra segundo, é velocidade? velocidade, Ah, tá. aquela tabelinha. Isso é muito importante, tá, gente? Isso é muito importante, aquela tabelinha que eu coloquei para vocês lá, né? Isso tem que ficar, é o básico, né? Quando você vê uma grandeza, um valor numérico com a unidade, você tem que distinguir isso. Isso é muito importante nos 3 anos da física que vai ficar no ensino médio aí. Determine o tempo. Então, tempo, né? Então, para você calcular tempo do movimento retilíneo uniforme, o mesmo em muitas situações do dia a dia aproxima muito, né? O que que você vai fazer? Você vai pegar a distância, pode usar um D minúsculo, pode usar um S, tá? Dividido pela velocidade. Então, quanto tempo que o camarada com a motocicleta vai gastar para percorrer lá os 750 metros? Então, como eu já antecipei para vocês aqui, ó, a distância aqui é 750 metros. Então, eu vou escrever aqui, tá direto, porque eu fiz a transformação direitinho aqui, ó, dividido pela velocidade. Então, a velocidade que eu não vou usar os 180 quilômetros por hora, porque eu tenho aqui a distância em metros, então eu não posso usar aqui a, a velocidade em quilômetro por hora. Eu vou usar a velocidade em metros por segundo. Aí eu faço essa conta aí, ó, 750 dividido por 50, que é a mesma coisa que 75 dividido por 5, né, que vai dar 15 segundos. Então, o que, que é difícil, né, no ensino da física é saber o que, que eu vou usar. Eu vou usar metros por segundo, eu vou usar o quê, né? Então, essa tabelinha aqui que eu mostrei para vocês, fiz a projeção e comentei, né? Então, você tem que saber isso muito bem, né? Distância de, então as unidades são centímetros, metros e quilômetros. Tempo, T, né? Então, aqui eu não vou usar, achar 15 horas, 15 metros por segundo, não, é tempo. Tempo é segundo, minuto ou hora. No sistema internacional é segundos. Velocidade representa pela letra V, as unidades são metros por segundo e quilômetros por hora, as mais comuns. Tá? Então, é isso aí. Então, aqui nós temos uma outra modalidade de ensino, tá, gente? Que é a distância. Então, não dá para poder identificar todas as dúvidas, não. Mas dá para poder
fazer as atividades aqui. Esse exercício aqui, eu achei ele muito bom, muito inteligente. É o mais completo, o mais difícil. Lembrando, tá, gente, que eu vou usar um raciocínio aqui, mas poderia usar outros raciocínios também. Então tá lá, exercício 4 aí da primeira semana. Às 13 horas e 30 minutos, foi guria mesmo, partiu um ônibus de Florianópolis em direção à Laguna. A distância entre as cidades é de 100 quilômetros e o motorista manteve uma velocidade média de 60 quilômetros por hora. Ao fazer esse percurso, a que horas o ônibus chegou em Laguna? Bom, então, a primeira coisa que nós vamos calcular aqui é quanto tempo ele vai gastar. Tempo nós calculamos no exercício anterior, é a distância dividido pela velocidade. Então, gurinha mesmo aqui, eu dei um exemplo para vocês daqui a Belo Horizonte, que nós temos noção, né? De Belo Horizonte, a distância daqui lá. Só que aqui, esse exercício aqui é Florianópolis, a Laguna, né? Eu sei que é Santa Catarina pela Florianópolis, né? Laguna eu nunca tinha escutado, não. Então, a distância de Laguna até Florianópolis, ou vice-versa, é de 100 quilômetros. Então, a distância que o ônibus vai percorrer é de 100. E a velocidade média que ele vai descrever, igual eu fiz a conta para vocês mentalmente aí, é de 60. Então, 100 dividido por 60 é a mesma coisa que 10 dividido por 6. É a mesma coisa. Isso vai dar 1,6666, que é uma dízima periódica, né? A gente usa essa representação. Pena que eu não posso trabalhar com vocês esses arredondamentos agora. Isso aqui, horas. Tá? Bom, 1,67 horas. É 1 hora mais um bocado da hora. Tá? 1 hora mais quantas horas? Então, eu preciso aqui, 1,67 horas. Gente, desculpa eu estar usando esse raciocínio aqui, que é que eu tenho nesse momento, né? Se eu estivesse olhando para os seus olhos agora, fosse um ensino presencial, pode ter certeza que eu estaria, se vocês não tivessem entendendo, eu usaria outra forma de explicar. Mas aqui também eu fico abafado aqui pela hora, mas vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui. Vocês têm dúvida que 1,67 é uma hora mais 0,67 horas? Não tem dúvida nenhuma, né? Então é só questão matemática aqui. 1,67 é igual a 1 mais 0,67 horas. Beleza, né? Então 0,67 horas vai ser quantos minutos? Ou aproximadamente. Para saber 0,67 horas, eu vou multiplicar por 60 para me saber quantos minutos que vai dar. Depois eu acabo de fazer a conta aqui e explico para vocês aqui perfeitamente. Então 0,67 horas vezes 60 vai dar aproximadamente 40 minutos. Dá um pouquinho a mais aí quando você faz na calculadora, mas nós vamos arredondar isso aí. É questão de arredondamento. Então, 40 minutos. Então, veja bem aqui, o ônibus vai gastar de Florianópolis a Laguna exatamente 1 hora, tá? E 40 minutos que vai gastar para percorrer esses 100 quilômetros. É uma velocidade boa. Então, tá. Se ele sai 1h30 de Florianópolis, né? Então, com 1 hora que vai percorrer, ele vai chegar 2h30 em um lugar. Mais 40 minutos, 2h30 mais 40 minutos, vai dar 15 horas e 10 minutos. Que é a resposta correta aí do exercício.
Então, resumindo a história, eu fiz um monte de conta aqui, usei até a calculadora, por isso que eu olhei para lá, mas vai ficar registrado aí. E você pode também desenvolver outro raciocínio para poder chegar a essa resposta. Então, veja bem, ó, o ônibus saiu 1h30 de Florianópolis. Ele vai chegar que horas em Laguna? Então, de Florianópolis até Lagunas são 100 quilômetros. E nesse percurso, né, ele manteve uma velocidade média de 60 quilômetros por hora. Tem lugar que ele chegou a 80, ou a maioria do traje para gastar esse tempo só. 80 quilômetros por hora, porque não pode passar disso, né? Tem trecho que foi a 50 quilômetros por hora, tem trecho que ele parou para pegar um passageiro, enfim, né? Ele teve uma velocidade média de 60 quilômetros por hora. Então, para achar o tempo que ele vai gastar, eu peguei e dividi 100 por 60. Deu arredondado aqui 1,67 horas, que é 1 hora mais 0,67. Aí 0,67 hora vai dar quantos minutos? Então, de hora para minuto eu multiplico por 60. Deu aproximadamente aí 40 minutos. Então, de Florianópolis a Laguna, ele vai gastar 1 hora e 40. 13 e 1 hora e meia com mais 1 hora e 40 vai dar exatamente 3 horas e 10. Dá para poder fazer isso matematicamente aí, mas depois você pode treinar esse exercício aí e fazer com outro formato aí de raciocínio. O exercício agora é o exercício número 5. Deixa eu ver se vai sair agora. Também é um exercício que pode gastar muito tempo para poder explicar. Vai utilizar nesse exercício aqui uma situação que chama função horária do movimento uniforme. Então, isso que apareceu aqui, ó. Isso aqui, de uma maneira geral, é a função horária da posição. S é de posição, igual eu antecipei para vocês aí, pode representar posição, deslocamento por S. SO é a posição inicial, mais VT. Bom, eu vou fazer esse exercício aqui, que o nosso tempo aqui tá acabando, mas de uma maneira geral, mas vai ter outra oportunidade para poder fazer aqui. Então, você comparando aqui com essa função horária, não muda não, tá, gente? S é igual a VT, só que aparece aqui um negócio que chama posição inicial. Então, repetindo, não vai dar tempo de explicar como deveria explicar, mas eu vou responder basicamente algumas coisas aqui. Nas próximas semanas, nós vamos... Então, tá lá. Qual que é a velocidade da partícula? Então, a velocidade da partícula é o número que está multiplicando o t. No caso, é 5. A velocidade. E aqui pediu em metros a distância e o tempo em segundo. Então, nós vamos ter uma velocidade de 5 metros por segundo. Qual o tipo de movimento que a partícula descreve? Ela se afasta ou se aproxima da origem? Então, aqui, como tem um sinal positivo aqui, ó, tem um sinal positivo aqui, ó, é um tipo de movimento chamado progressivo. Um movimento progressivo. Como a velocidade é positiva, a partícula vai se afastar da origem. Então, o movimento é progressivo, tá? E a partícula se afasta da origem, por causa que a velocidade é positiva. Qual a posição inicial da partícula? Então, a posição inicial da partícula é esse número que está sozinho aqui, no caso aqui, que é menos 2. Então, ele sai da posição de menos 2 metros e vai descrevendo o seu movimento aí. Então, SO pode ser minúsculo, tá, gente?
Isso aqui é por causa que o meu editor aqui me dá essa oportunidade agora. Então, a posição inicial é de menos 2 metros, né, que é posição. Em que posição estará a partícula depois de 15 segundos do movimento? Tá? Então, isso aqui é uma continha que eu vou fazer aqui, ó, usando a função horária. Então, a função horária do movimento, ele sai da posição menos 2, vai se afastando com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, menos 2 dividido, menos 2 mais 5t. Essa é que é a função horária. Então, para descobrir qual que é a posição depois de 15 segundos, eu vou substituir o t por 15. Então, vai ser 5 menos 2 mais 5 vezes 15. 5 vezes 15 é 72. 75, perdão. 75 menos 2 vai dar uma posição de 73 metros. Gente, então finalizou a aula aí, tá?